Bem-vindo ao Gente de Expressão e hoje aqui, nesse palco, nós temos uma pessoa com muito brilho no olhar, viu? Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando ele nas redes sociais. Pensa num vereador que está aí, ó, bombando nas redes. Eu tenho visto ele há um dia e pouco atrás aí comendo um pãozinho paulista. Eu vejo ele falando, entrevistando outras pessoas, visitando o povo de Curitiba, que esse é o dever de um grande vereador. Chico Kuzma, seja bem-vindo ao Gente de Expressão. Muito obrigado por essa descrição do nosso perfil, né? É um prazer estar aqui conversando com você e poder estar falando com as pessoas de Curitiba, do Paraná e do Brasil, né? Não tem como não falar de você, né? Porque o político hoje em dia, normalmente, ele é visto na época da eleição. E você, eu tenho percebido que você está fazendo o seu papel como cidadão realmente, né? Não só como político. E olha, desculpa, mas eu te acompanho nas suas redes sociais, eu vejo você indo visitar empresário, eu vejo você indo falar com o povo, eu vejo você sempre ativo, que hoje em dia isso é difícil, né? Não é tão comum. Agora, você, como político, conta para nós aí, o que te motiva todo dia a estar fazendo esse papel, não somente de político, mas esse papel de personalidade? Acho que o grande segredo nosso na vida é fazer o que você gosta, né? Então eu gosto de estar vereador, eu gosto de estar perto das pessoas. Então acho que isso que motiva a gente estar no dia a dia, que nem você falou. Estou visitando uma panificadora, estou visitando um grande empresário, estou visitando às vezes um vendedor ambulante, para também divulgar essas pessoas que estão na cidade de Curitiba e que estão desempenhando alguma atividade. Até para valorizar, né? Você falou do dia do pão, né? Então a gente divulgando como é que as pessoas fazem um pão, né? Como é que o padeiro faz um pão. Então eu gosto muito disso. Acho que o grande segredo é você gostar daquilo que você está fazendo. Então acho que eu faço isso com muito amor, né? Eu gosto de exercer o papel de vereador, mas gosto ainda de estar perto das pessoas e poder divulgar, poder ajudar essas pessoas também a divulgarem os seus negócios, divulgar aquela pessoa que investe, aquele empreendedor. Acho que isso é muito gratificante para nós também, poder colaborar um pouquinho. Como não apreciar uma pessoa como você, viu? Olha, eu gosto da língua portuguesa. Vocês perceberam que ele utilizou o termo eu estou e não eu sou? Isso é de pessoas grandes. Reconhecer o papel que ele está exercendo naquele momento, né? Normalmente as pessoas gostam de sempre priorizar eu sou, você não, eu estou. E quando a gente fala eu estou, a gente está servindo. Volto a repetir, isso é de uma pessoa grande. E outra, olha, e parabéns, né? Olha o que você está fazendo, você está motivando as pessoas aparecendo, né? No momento que você utiliza o seu cargo público para fazer com que toda a população possa crescer de maneira visível, né? Demonstrando a empresa ou demonstrando a própria personalidade da pessoa. E quando eu falo personalidade, daqui a pouquinho eu vou falar de um episódio que eu assisti, eu achei sensacional na tua rede social, mas isso daqui a pouquinho. Já estou com medo que eu estou vendo que você tá seguindo e está vendo. Eu quero ver o que vai vir de pergunta, o que você assistiu que vai comentar, né? O que vamos falar, né? Sou seu fã. Eu sou seu fã também, imagina. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse episódio específico. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a sua função, né? Que já está no 6º mandato, é isso? Exatamente, 6º mandato. A minha primeira eleição foi lá em 2004, que eu fui eleito vereador, né? Mas eu tinha disputado antes, em 2000. Acabei disputando em 2000, não ganhando. Aí disputei em 2004 novamente, acho que isso é até interessante falar. Que as pessoas talvez falavam assim, não, acho que você já disputou uma, não ganhou, né? Não adianta disputar outra. Mas aí a gente, com o apoio dos amigos próximos, apoio da família, resolvemos tentar mais uma vez. E daí fui eleito lá em 2004 pela primeira vez, e fui eleito naquela, interessante que fui o vereador eleito com menos voto em Curitiba, com 3.199 votos. Teve outros candidatos com mais votos que acabaram não se elegendo, porque é uma questão partidária. Naquela época o meu partido elegeu 4 vereadores e eu fui eleito com menos votos em Curitiba. De lá para cá, né, então é a 6ª eleição que nós ganhamos no ano passado, com 10.042 votos que nós ganhamos na eleição do ano passado. 10 mil. Mais do que o dobro, pelo que eu sei,
da tua eleição anterior a essa, certo? Exatamente. Na sexta eleição que eu acabei disputando para vereador, acabei fazendo o dobro de votos do que a gente fez na eleição anterior. Então isso nos traz uma alegria muito grande, é claro, da votação, mas também nos traz uma responsabilidade. Depois de 6 mandatos, você ser eleito ainda com 10 mil votos na cidade de Curitiba, isso é muito gratificante, mas traz uma responsabilidade que aumenta o número de pessoas que nós estamos representando. É claro que o vereador, depois de eleito, ele está representando toda a população de Curitiba, não só o seu eleitor, quem votou, mas a gente tem um compromisso com toda a cidade de Curitiba. Mas fazer os 10 mil votos na sexta eleição é muito gratificante e aumenta a nossa responsabilidade em continuar trabalhando pelo povo de Curitiba. O que eu fico impressionado com você, Tico, se me permite chamar assim, Sim. é que eu vejo a sua evolução. A cada mandato, você sempre está tendo mais voto, sempre mais voto. O que quebrou um paradigma, né? Nas nossas últimas 2 eleições, foi totalmente muito diferente do que aconteceu no Brasil. Pessoas que tinham mandato aí com 100, 200 mil votos, não foram eleitos. Você não, você está sempre se sobressaindo e conseguindo obter mais votos. Isso, não tenho dúvida nenhuma, que é o excelente papel que você tem executado. E não é à toa que você está hoje como presidente da Câmara, é isso? Exatamente. Na verdade, as pessoas hoje acompanham, né, em quem elas votam ou acompanham os outros políticos também, né, mesmo aqueles que não votaram. Então, as pessoas têm condições de diferenciar aquela pessoa que tem trabalho daquela pessoa que não tem trabalho. Então, esse resultado foi em função do trabalho que nós fizemos na última legislatura. Nos 2 primeiros anos, eu fui o presidente da Câmara, eleito pelos vereadores. Depois, o prefeito Rafael Greca me convidou para ser o líder dele na Câmara Municipal. Então, os 2 últimos anos, ano passado e ano retrasado, eu fui o líder do prefeito, defendendo o prefeito Rafael Greca na Câmara. Isso também, esse resultado dessa votação se dá pelo excelente desempenho da gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel nesses últimos 4 anos ou nos 8 anos de gestão, que também nós, por estarmos, eu primeiro presidente da Câmara, depois líder, e apoiando e defendendo os projetos do prefeito na Câmara Municipal, isso também nos possibilitou fazer essa expressiva votação. Então, além do nosso trabalho individual como vereador, de fiscalizar a prefeitura, de apresentar projetos de lei e de estar no dia a dia, que nem você falou, perto das pessoas, ouvindo as demandas das pessoas, estar próximo, essa gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel também nos alavancaram de poder fazer essa grande votação. Mas, como você falou, nas 2 últimas eleições tivemos bastante político tradicional que vinha sendo reeleito, né, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual e federal, que acabaram não se elegendo. Então, é muito gratificante ser reeleito pela 6ª vez e com uma votação expressiva também, que eu nunca tinha feito 10 mil votos para vereador na cidade de Curitiba, então é muito gratificante, mas, que nem eu falei, o compromisso com as pessoas aumenta e a responsabilidade também aumenta. Estar como presidente da Câmara, qual que é uma função, melhor, né? Qual que é a função de um vereador aí, né? Para quem está nos assistindo hoje. O vereador, ele é eleito para representar as pessoas, o povo, né? Que na Constituição diz que o poder emana do povo, que pode ser exercido diretamente pelo povo, quando tem as questões de plebiscito, quando tem as questões de referendo, que é as pessoas que participam das decisões, ou por seus representantes. E os representantes são os políticos que são eleitos, são os vereadores, são os deputados, são os senadores, né, deputado estadual, deputado federal, que são eleitos para representar as pessoas. E o vereador é eleito para representar, no caso o vereador de Curitiba, o povo de Curitiba. As funções do vereador, a principal e a mais conhecida, que é a de legislar. Fazer leis que sejam leis de iniciativa do Poder Legislativo Municipal para melhorar a vida das pessoas. E a outra função, que também é uma função importante, é a função fiscalizadora. Então, de fiscalizar os atos, as ações e se o Poder Executivo, ou seja, o prefeito, está cumprindo o orçamento da cidade. Se ele cumpre as leis e se ele está cumprindo o orçamento da cidade. Então, as 3 principais funções do vereador são legislar, fiscalizar e também a outra função é fazer indicações ao prefeito
daquilo que pode ser feito, qual é o caminho que o vereador acredita que a prefeitura tem que seguir. Então a gente faz indicações, são requerimentos da prefeitura indicando uma obra, indicando um programa de governo que possa ser absorvido pelo executivo. Então temos essa função também de indicação. E uma das funções do vereador é uma função administrativa, que aí cabe à mesa executiva ou à mesa diretora da Câmara Municipal, que é administrar a Câmara Municipal. Então o vereador tem essa função administrativa, mas isso na parte da Câmara Municipal. Então eu, estando presidente da Câmara, que fui eleito no dia 2 de janeiro pelos 37 vereadores, sou eu e mais 37, eleito para ser o presidente da Câmara Municipal, que tenho essa função de administrar a Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal funcione e corresponda à expectativa da sociedade, e também o presidente tem a função de organizar as sessões plenárias, que são onde são discutidos os temas da cidade e são discutidos os projetos também de lei que são importantes para a cidade de Curitiba. Então a função do presidente é administrar toda a parte da Câmara Municipal para que a Câmara funcione. Para isso a gente conta com cerca de 200 servidores efetivos, são concursados da Câmara Municipal, e mais alguns servidores comissionados que nos ajudam nesse dia a dia da Câmara Municipal. E a outra questão é o plenário. Então segunda, terça e quarta, das 9 ao meio-dia, temos as sessões, o presidente tem que estar lá junto com a mesa diretora para poder dar voz aos vereadores, para que os vereadores também possam emitir as suas opiniões sobre a cidade e também discutir e votar os projetos de lei. Quando você fala nas sessões plenárias, qualquer cidadão curitibano pode assistir ou não? Exatamente. A gente costuma falar, e eu gosto até de sempre frisar, que a Câmara é a casa do povo, que os vereadores estão ali eleitos pelo povo. Então qualquer cidadão pode assistir às sessões plenárias, segunda, terça e quarta, das 9 ao meio-dia, é só chegar lá e assistir. Mas é importante que nós temos também, todas as sessões e reuniões das comissões são transmitidas pelo YouTube. Então o cidadão, se não pode ir até a Câmara Municipal, pode assistir às sessões pelo YouTube. Nós temos ali, por ser um prédio antigo, a Câmara Municipal está no Palácio do Rio Branco, que ele foi construído lá em 1890 para funcionar a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que funcionou ali até 1957, depois que a Assembleia foi para o Centro Cívico e a Câmara Municipal passou a funcionar ali. É um prédio histórico, então nós temos limitações do número de pessoas que podem estar na sessão ou no plenário, né? Então nós podemos receber até 28 pessoas nas galerias. Nós estamos trabalhando para que a gente tenha um projeto de uma Câmara nova, porque a gente possa receber 1.500 pessoas durante as sessões. Hoje temos essa restrição, mas normalmente não vai tudo isso de pessoas, então fica o convite a você que está aí, quer acompanhar uma sessão, vai na Câmara Municipal, segunda, terça e quarta, das 9 ao meio-dia. Chico, como é que é ser um vereador de uma das principais capitais do Brasil, sendo que essa capital já sempre é reconhecida mundialmente como cidade ecológica, como cidade inteligente, agora reconhecida nacionalmente como a capital do estado mais rico, um dos capitais dos estados mais ricos do Brasil, até por questão de sobra de caixa, né, que tanto está se dizendo. Como é que é ser essa responsabilidade como um vereador aqui desta capital, hein? Primeiro, acho que é um orgulho muito grande, né? Estar vereador e ser o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, uma cidade que é exemplo para o nosso país, é exemplo internacional, como você falou, cidade mais inteligente, capital mais igualitária, enfim, vários prêmios que Curitiba conquista ano a ano. E também, em especial agora, por estar presidente da Câmara Municipal e vereador da capital, que tem o prefeito mais bem avaliado, que é o nosso prefeito Eduardo Pimentel, e tem o governador também mais bem avaliado do Brasil, que é o nosso governador Ratinho Júnior. E que nem você falou, e o Estado também batendo recordes em investimento, em geração de empregos, em melhor educação do Brasil. Então, a responsabilidade é muito grande. Isso, quando nós vamos dormir, nós temos que estar conscientes da nossa responsabilidade, né? Mas acho que é bom a gente encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa, estamos fazendo a coisa da maneira correta e nos esforçando para representar bem a população de Curitiba, né? Para que a Câmara Municipal continue sendo exemplo para o Brasil também. Acho que a responsabilidade é muito grande, mas o orgulho também é muito grande de estar vereador
de Curitiba, que é uma cidade que todo mundo ama e todo mundo gosta. Falando em orgulho, falando em administração, né, como você citou, eu fico imaginando como é que é o Tico em casa. Como é que pode ser que ele chegou aonde ele chegou, né? 6 mandatos seguidos, né? Seguidos, sem nenhuma ruptura. Como é que é o Tico, ou melhor, antes de falar em casa, né? Como é que é o Tico lá atrás? O que levou o Tico a ser o vereador que é hoje? Mas como é que é a história do Tico, né? Conta para nós um pouquinho da sua história pessoal, viu? A história de parlamentar, isso tá na rede social, todo mundo conhece. Conta um segredinho para nós aí da sua vida, como é que você começou? Assim, eu tive uma infância até os meus 6 anos, 7 anos mais ou menos, eu morei com meus avós, porque meu pai era delegado de polícia, então ele com a minha mãe, eles percorriam várias cidades, né, porque o delegado ele era transferido. Então eu tenho uma lembrança assim da minha infância lá da região do Pinheirinho, lá próximo a Umbará, quando eu morava com meus avós, né, que o meu avô era da parte da mãe, era o rei do rádio, que ele tinha uma oficina de rádio ali no Novo Mundo, que consertava aqueles rádios antigos de válvula. Então eu morava com meus avós. Depois da infância, aí meu pai começou a viajar sozinho e nós fomos morar com a minha mãe ali perto na divisa do Novo Mundo e do Capão Raso. Então eu estudei aí no Colégio Bagose, que era na região do Portão, e frequentei muito as atividades da igreja ali, que hoje é o Santuário São José no Capão Raso, o Clube Cultural, e de lá a gente se envolveu com a juventude. Então eu estava, né, envolvido muito com as questões da juventude, tanto da parte de clube, de ala jovem, quanto da igreja. E lá, depois, na juventude, a gente tentou, sempre tive uma veia de empreendedor. Talvez por isso que eu goste tanto hoje de ir e divulgar os comércios, as empresas, as indústrias que são de Curitiba, né? Eu também tenho orgulho disso, de você ver uma fábrica em Curitiba, que nem recentemente fomos visitar a Maria, que é uma fábrica que começou pequenininha, ele vendendo quindim, bolinho de quindim, hoje ele vende toneladas de alimento aqui de Curitiba. Então eu sempre com essa veia empreendedora, eu já tive uma loja de skate, de surf, eu tive uma pizzaria, nós montamos um restaurante, aí eu tive uma loja de conserto de eletrodoméstico, porque eu estudei no Cefet também, cursei eletrônica, fui trabalhar no CREA como fiscal do CREA, depois eu fui ser representante comercial, trabalhei na Batava, eu vendia e entregava iogurte, leite nas panificadoras, nos mercados, por isso talvez essa ligação também com as panificadoras, que sempre me recebiam muito bem quando eu ia estar lá vendendo um leite, vendendo um iogurte, né? E daí trabalhei também com transporte de caminhões, eu tive uma transportadora, mas lá em 2000, em 99, os amigos começaram a dizer, você tem que entrar na política para a gente ter alguém nosso, para a gente conseguir mudar as vidas das pessoas, né, que a gente trabalhava com a ala jovem, com a igreja, através da política. Então daí eu aceitei esse desafio dos amigos, né, de ser o candidato, por isso que eu fui candidato a primeira vez lá em 2000, e daí não ganhei em 2000, continuei com meus negócios, e em 2004 aí acabei ganhando a eleição. De lá para cá eu tenho me dedicado integralmente à vida pública, né? Para fazer bem feito, porque o tempo do vereador, se você tem sessão segunda, terça e quarta, tem as reuniões das comissões, aí tem que estar indo nas administrações regionais, tem que atender as pessoas para ver as demandas, você tem que estar indo resolver os problemas da prefeitura, então você acaba envolvendo praticamente mais que 12 horas por dia de trabalho como vereador, né? E o trabalho vai além também, vai até para casa às vezes para a gente continuar fazendo esse trabalho. E levar trabalho para casa, a família, como é que ela recepcionou isso lá em 2004, Tico como vereador de Curitiba? Não tenho dúvida que a tua família te dá todo o suporte para que você seja esse brilhante gestor. Mas como é que a família recebeu isso? Porque uma coisa é ser o Tico que é conhecido numa padaria, no mercado, por um público jovem. Outra coisa é o Tico ser conhecido por Curitiba, pelo estado do Paraná. Porque hoje a gente sabe que você sai na rua, você é reconhecido, você é uma personalidade pública. Como é que a família conseguiu lidar com isso? Desde o começo eu contei com o apoio da minha família em casa, né, que eu falo dos próximos, né, pai, mãe, irmão, avós, e também da família Kuzma, ligado ao meu pai, que é a família Kuzma, que era da Molas Kuzma,
e também apoio dos outros Kuzmas que também representam a família Kuzma. Por exemplo, o pessoal do supermercado, que são primos, mas desde o começo apoiando também o meu nome na política, a candidatura, né? Mas por ser uma família tradicional, uma família grande, me traz mais essa responsabilidade de não decepcionar ninguém, porque eu estou usando o sobrenome deles. Eu acabei me elegendo como Tico Kuzma, tinha pessoas que me conheciam, da ala jovem, da igreja, mas muitas pessoas acabaram votando em mim na primeira eleição em função do sobrenome, que era um sobrenome direto da minha família, mas também o sobrenome de outras famílias, de primos, de parentes, né, talvez não tão próximos. Então, essa questão da família, acho que é o primeiro assim, que me traz todo dia dessa responsabilidade. Eu não posso decepcionar, né, esse sobrenome que eu estou utilizando. Eu não posso desonrar esse sobrenome que eu estou utilizando. Então, isso é um fator que me faz todo dia, né, fazer o melhor para não decepcionar essa questão da família. Mas desde o início a família me apoiou, meu pai, minha mãe, e sempre esse trabalho, né, entendendo porque você acaba abdicando, né, que a gente fala, acaba deixando um pouquinho alguns compromissos com a família para poder se dedicar à vida pública, porque tem muita agenda, tem muita reunião, tem muito evento, você acaba deixando um pouquinho a família de lado, digamos assim, para poder se dedicar a isso. Mas a gente tenta conciliar. Eu sou casado recentemente, há 7, 8 anos, com a Poliana, que já me conheceu na política. Então ela tem uma paciência, né, muito grande comigo, né, e a gente se ama, então se entende e se compreende, né. Mas ela já me conheceu com essa agenda, com essa atividade, mas a gente sempre procura ter o nosso tempo, ter o nosso momento também família, né. Mas ela, que hoje que me tolera, é a Poliana. Eu fico imaginando a esposa Poliana, porque, querendo ou não, e veja, eu não estou falando assédio no modo pejorativo, mas você é uma pessoa muito assediada hoje, né? Você vai chegar em qualquer lugar, vai ter gente querendo te abraçar, te dar um beijo, tirar uma foto, carinho devido ao que você tem proporcionado ao povo curitibano. É o carinho que eu percebo que poucos políticos recebem, você tem recebido. Pode ser até que seja derivado ao teu trabalho, ala jovem, teu trabalho na área empresarial, mas eu tenho algo que eu acredito que tem mais dentro de você, que é algo que você está demonstrando aqui para todos nós. Você falou de estar ali hoje, então você não né? Você está ali hoje, você doa seu tempo para fazer um bem maior. Você acabou de falar novamente de você se doar muito mais. Eu acredito que seja criação do seu pai por ser delegado. Então você é uma pessoa muito correta nesse aspecto. Sabe o que disseminar, né? Sabe separar uma coisa da outra. Então eu só estou ganhando muito mais o meu apreço por ti. Mas, Tico, você, presidente da Câmara, você tendo uma família te apoiando, né, soube utilizar o seu sobrenome para que isso fortalecesse toda uma estrutura e principalmente assinar o seu nome na história de Curitiba. O que você prevê para os próximos anos aí? Tico como vereador, Tico pensando uma evolução, o que o Tico pensa para os próximos anos? Assim, eu estou no primeiro ano desse mandato como vereador, né? E nós temos mais o ano que vem como presidente da Câmara Municipal. Então a gente quer, uma das missões nossa como presidente da Câmara Municipal, é aproximar cada vez mais as pessoas da Câmara Municipal, para que as pessoas entendam que ali realmente é a casa do povo e que nós estamos lá pelas pessoas. Nós representamos as pessoas. E a gente tem tentado, como Câmara Municipal, fazer algo nesse sentido. Por exemplo, esse ano nós já lançamos o Câmara Aberta. Inédito, nós abrimos a Câmara Municipal aos sábados. Abrimos ao sábado para fazer seminário, para levar as pessoas a participar, fizemos seminário com a Associação de Moradores, fizemos seminário com ONGs, com entidades que fazem uma parceria com a Prefeitura. Fizemos também abrir os gabinetes aos sábados, então tivemos 2 edições do Câmara Aberta. Os vereadores abriram das 9 à 1 no sábado o gabinete para que as pessoas que não podem
ir à Câmara Municipal durante a semana fossem ao final de semana. E dentro desse Câmara Aberta nós levamos serviços da Prefeitura também, levamos vacinação, levamos a Defensoria Pública. Nós temos uma parceria muito grande com a Defensoria Pública na Câmara Municipal também. Nós temos um posto avançado da Defensoria Pública que funciona na Câmara Municipal. Então aquelas pessoas que precisam de um defensor público podem procurar a Câmara, que nós temos lá essa parceria. Fizemos inclusive recentemente um mutirão da saúde, onde as pessoas que têm algum problema, tinham algum problema com fila, tinham algum problema com algum exame que não era marcado, puderam ir lá na Câmara Municipal numa sexta-feira e ter esse auxílio da Defensoria Pública para poder ver se tem que entrar com um processo, ver alguma coisa nesse sentido. Então, o nosso grande desafio é aproximar a Câmara das pessoas durante esse mandato de presidente, esse ano e ano que vem. Tem assim, é um gesto, parece bem simples, mas demonstra esse nosso respeito com as pessoas e essa nossa vontade, que hoje nós temos a escola do Legislativo na Câmara Municipal. Então, as escolas municipais, estaduais, escolas públicas e privadas vão à Câmara Municipal para ter uma aula do Legislativo. Nossa escola acompanha, fala da função do vereador, fala dos projetos, mostra a Câmara Municipal. E nós adotamos agora que, se for durante o horário de sessão que a escola faz a visita, esses estudantes entram pela porta da frente na Câmara. Nós suspendemos a sessão, nem suspendemos, na verdade nós paramos o que nós estamos falando, o que nós estamos discutindo, recebemos esses alunos, os alunos se postam na frente da mesa diretora da Câmara e tiram uma foto, para demonstrar que ali é a casa do povo. Se é na tua casa, o convidado entra pela sala, pela porta dos fundos, entra pela porta da frente. Então isso nós estamos fazendo com os estudantes. A casa do povo, o povo entra pela porta da frente. Então é uma demonstração que nós pensamos nesse ano, e antes os estudantes chegavam e entravam pela porta lateral do plenário. E não passavam, não tinham esse contato com os vereadores. Então essa é uma forma que nós achamos também, foi uma ideia minha, de receber os alunos pela porta da frente. Paramos a sessão, recebemos os alunos, tiram a foto, é uma forma de demonstrar que isso ali é deles e demonstrar que eles têm que participar mais da política, que eles têm que acompanhar a política. Acho que isso que é importante, que a gente consegue mudar e transformar a partir do momento que as pessoas acompanharem realmente a política e que as pessoas se interessarem em opinarem, mandarem um WhatsApp para o seu deputado, para o seu vereador, dando a sua opinião. Acho que é através disso que a gente consegue mudar realmente as coisas para melhor. E então, assim, tirando essa questão de planejamento desses 2 anos de presidente da Câmara, eu já disputei outras eleições de deputado, né? Eu já tentei ser deputado estadual, já tentei ser deputado federal, porque eu acredito que também sendo deputado, nós temos condições de fazer mais por Curitiba e região principalmente. Que eu sou um parlamentar, eu sou um político que gosto de defender Curitiba e região metropolitana. Então essa sempre foi a minha bandeira, ter um deputado estadual, um deputado federal que defenda Curitiba e região metropolitana. Eu disputei algumas, a que eu fiquei mais próximo de me eleger foi lá em 2010, que eu fiquei primeiro suplente de deputado federal. Fiz 37 mil votos para deputado federal, eu perdi para o Leopoldo Meyer, que foi deputado de São José dos Pinhais, por 1.600. Então ele fez 38.600, eu fiz 37 mil. Então a gente conversa também dentro do nosso grupo político, talvez de ser um candidato ano que vem a deputado estadual, também tem essa oportunidade. Mas sempre não deixando o mandato de vereador para aquele que as pessoas me escolheram, continuar trabalhando como vereador enquanto não disputar outra candidatura. Eu não tenho dúvida nenhuma, que você, mesmo sendo candidato para qualquer outra, vai olhar para Curitiba com olhar de servidor. Até porque, recentemente, não tão recente, né, mas faz pouco tempo, nós tivemos um incidente em um articulado de Curitiba, num falecimento de um adolescente. E a gente sabe que você atuou diretamente para que isso acabasse, que é a famosa rabeira, né? Conta para nós um pouquinho desse teu projeto aí. Exatamente. Essa questão da rabeira, aquela piazada que se segurava no ônibus, principalmente nas canaletas, né? Para aventura, né? Aventura de piazada, né? Se seguravam ali para ter essa questão radical, para ter essa adrenalina. E eu tinha apresentado um projeto já há 2 anos atrás. A gente não conseguiu amadurecer
é o projeto. Porque a gente às vezes apresenta o projeto e não consegue. Ano passado eu quase coloquei para votação, mas daí teve uma manifestação do pessoal que acabou dizendo que era para proibir todo tipo de bicicleta, circular nas ruas, e era um período eleitoral do ano passado, a gente acabou retirando de votação. E esse ano eu reapresentei o projeto com o apoio do vereador da Costa. Então nós apresentamos em conjunto esse projeto, que ele também tinha essa ideia, e estava tramitando o projeto na Câmara Municipal. E infelizmente aconteceu um novo incidente, que já tinha ocorrido a morte do menino, você falou lá, pegando um expresso, um biarticulado lá atrás, próximo à Praça do Japão, e esse ano aconteceu na linha verde, que o menino Lucas, ele foi pegar a rabeira e o outro ônibus veio e acabou matando o menino. E o pai do Lucas, o Márcio, mobilizou, nós conversamos, eu conversei com o prefeito, conversamos com o presidente da URBS e entendemos, fizemos um texto, né, adaptamos um texto e entendemos que era importante nós votarmos e ter uma lei. Por mais que o Código de Trânsito já diga que é proibido circular de bicicleta nas canaletas, em vias exclusivas de ônibus, nós tínhamos que ter uma responsabilidade administrativa, trazer essa responsabilidade para a cidade de Curitiba, não depender do Código de Trânsito. Aí conseguimos aprovar a lei, o prefeito sancionou a lei que diz, hoje pegou rabeira, multa de R$600 ou de 100 passagens e apreensão da bicicleta. Se for menor de idade, o pai que tem que retirar. Então nós aprovamos essa lei, o prefeito sancionou e o prefeito também veio com uma série de medidas para inibir essa questão da rabeira. Ele implantou nos ônibus biarticulados, nos ônibus articulados que circulam nas canaletas, um botão, tipo um botão do pânico que indica a rabeira, que o motorista aperta ali, se comunica com a central da Guarda Municipal, e o prefeito criou a patrulha do transporte coletivo. Então foi no dia da sanção da lei, foi criado esse botão, foi criada a patrulha do transporte coletivo, que é exclusivamente para fiscalizar o transporte coletivo, não só a rabeira, mas fura-catraca e outras questões também. E além disso, colocou bastante comunicação visual, falando da lei, que é proibido, alertando e tal. E graças a Deus, com essa sanção dessa lei, se não zeramos essa piazada pegando a rabeira, pelo menos a gente não tem mais notícias. Então, assim, eles entenderam. Espera aí, já tivemos uma morte, é perigoso, e agora podemos ter a bicicleta apreendida, agora estão fiscalizando e tal. Então, acho que meio que pararam. Então, essa que nos traz essa satisfação também de, por meio do mandato, a gente conseguir apresentar uma lei para salvar vidas, que parece pouca coisa, né? Mas se a gente já está aí tantos meses que as piazadas diminuíram ou não estão pegando a rabeira, então a gente está salvando vidas, né? Infelizmente perdemos 2 vidas, mas estamos agora salvando vidas com essa lei da rabeira. Eu fico imaginando esse homem lá em cima, viu? Se aqui, mesmo ele cogitando a possibilidade de um outro tipo de mandato, ele está produzindo aqui para nós, transformando a nossa cidade, transformando não, né? Registrando como nossa cidade cada vez melhor, mais inteligente, mais adequada. Olha o pensamento, né? Trazer a responsabilidade para o município, uma responsabilidade que já é uma lei. Mas eu confesso para você, né? Quando a gente é mais jovem, nós não pensamos muito bem em consequências. Normalmente a gente pensa na diversão. E a rabeira era uma diversão para muitos adolescentes aí. Uma diversão muito perigosa. Se diga de passagem, eu confesso que eu já fiz isso quando era adolescente. Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, a gente gostava de aventura, de velocidade, então fazia essas barbaridades. Não recomendo a ninguém porque é muito perigoso. Eu já caí na canaleta, descendo na ladeira abaixo, e não era nem de bicicleta, era de patins. De patins. Imagina. Eu tenho cicatriz até hoje no joelho, né? Mas é aquela questão, o adolescente é inconsequente. E não estou falando inconsequente, volto a repetir, não estou menosprezando vocês não. Mas é que a gente só queria saber de diversão. E a gente não consegue, por falta de maturidade, entender o que é a diversão responsável ou a diversão só por perigosa. E a gente acaba se colocando em alto risco. E eu vejo que você é muito preocupado com a população curitibana. Esse é um projeto que você aprovou esse ano, mas eu sei também que você aprovou um segundo projeto aí. Conta para nós dessa novidade aí. Exatamente. Esse ano nós tivemos a inauguração do Hospital Veterinário Público, primeiro do Paraná,
que foi iniciado ano passado a construção, na gestão ainda do prefeito Rafael Greca, e o prefeito Eduardo Pimentel entregou à população esse hospital veterinário público, é o primeiro do Paraná. É um hospital que a gente vinha trabalhando junto com a prefeitura há algum tempo, já cheguei até a ter viajado para Porto Alegre com o Edson Evaristo, que era o diretor da Rede de Produção Animal, quando eu estava presidente lá em 2021, para a gente conhecer o Hospital Veterinário de Porto Alegre. A prefeitura vinha trabalhando com isso. Isso estava no plano de governo do prefeito Rafael Greca, desse hospital veterinário. Eu, como líder do prefeito, ainda foi lá no final de 2023 para 2024, eu, como líder do prefeito, eu defendi a doação do terreno da Votorantim, lá no Taboão, onde hoje funciona o hospital veterinário, e também o Parque São Francisco. Defendi essa doação desse terreno, que a princípio era uma doação lá de trás, que era para ser dação e pagamento, e acabou não sendo. Então a Votorantim doou esse terreno para a implantação desse hospital veterinário em Curitiba. E nós implantamos esse hospital esse ano, começou a funcionar desde o início do ano até agora. Acho que já temos mais de 40 mil atendimentos e mais de 5 mil cirurgias que foram feitas de graça aos cães e gatos de tutores da cidade de Curitiba. Então isso é muito legal, muito interessante. Também aqui é importante falar do deputado Matheus Laiola, que é o que fez emendas ano passado para o funcionamento desse hospital. Deputado federal. Federal, porque que ajuda o funcionamento do hospital. É muito bom a participação dele, a ajuda dele como deputado para ajudar o funcionamento do hospital. E daí nós tivemos o problema, que o hospital fica no Taboão. Está no plano de governo do prefeito Eduardo Pimentel fazer um na região sul, para facilitar o acesso das pessoas e da população. Mas isso vai ser feito ainda ao longo desse ano, do ano que vem, provavelmente. Então nós tínhamos uma dificuldade das pessoas talvez irem ao hospital, e já era uma dificuldade talvez das pessoas até quando queriam levar o seu pet no ônibus, e a lei não permitia as pessoas levarem os seus pets, o seu cão, o seu gato no ônibus. Não pode levar capivara. E capivara não é pet, As pessoas não podem andar com capivara, Então a gente fala dessa lei dos pets, os cães e os gatos não podiam circular com as pessoas no ônibus de Curitiba. Por mais que a gente vê os vídeos do Caramelo. Já viu o vídeo do Caramelo circulando sozinho, andando de ônibus em Curitiba sozinho? O Caramelo era a única exceção que ele circulava sozinho em Curitiba. Então nós conversamos com o Edson Evaristo, também da Rede de Produção Animal, com a secretária Marilza, com o próprio prefeito, e fizemos um projeto para permitir que os pets possam andar com seus tutores, dentro da caixinha, até 12 quilos, fora do horário de pico, com algumas regras, para não atrapalhar o transporte. Conseguimos aprovar, o prefeito sancionou essa lei. Então hoje as pessoas podem circular com seus pets dentro do ônibus, dentro da caixinha, ou se for menor, dentro daquela sacolinha, de uma mochila que tem, fora do horário de pico. Então é uma lei também que para nós é gratificante, dentro dessa área de proteção animal. Nós temos trabalhado também com mandato dentro da área de proteção animal, tenho feito emendas para a castração. A prefeitura bate recorde de castração de cães e gatos na gestão do Greca, agora na gestão do Eduardo, continua investindo bastante na questão da castração, que além de um controle populacional dos animais, é importante para a saúde dos animais. O castrar o cão ou o gato, você evita doenças, evita câncer nos animais. A gente tem investido também como vereador essa questão das emendas. Fiz uma outra lei de proteção animal que é bem legal, que é o selo Empresa Amiga dos Animais. Então, aquela empresa que colabora de alguma forma dentro daquilo que está estipulado na lei, ela recebe um selo com validade por 2 anos para ela dizer: a nossa empresa tem responsabilidade social com os animais, nós temos o selo Empresa Amiga dos Animais. E uma das formas dessa empresa ter esse selo é ela doar 1 tonelada de ração para o banco de ração da prefeitura. Então, são 1.000 quilos de ração, dividido por 24 meses, dá 50... ou 100 quilos, é menos de 100 quilos por mês, 50 quilos por mês de ração. A empresa recebe esse selo e ela pode divulgar para a comunidade, para os seus clientes, que é uma empresa amiga dos animais. Então essa é uma lei legal também, que tem dado resultado. Já foram mais de, acho que 15 toneladas de ração doadas ao banco de ração, que daí a prefeitura recebe essa rede de produção e distribui para aquelas protetoras independentes, para aquelas ONGs que têm dificuldade em comprar ração. Então, mais de 15 toneladas de ração em função dessa lei nossa também, que a gente aprovou isso no ano passado. É muito legal a proteção animal, a gente se dedicar, a gente cuidar também, porque hoje quase todas as pessoas têm um pet em casa. Depois falam que político não é eclético. Vocês perceberam? Ele saiu do transporte público, questão de rabeira, segurança pública aqui, principalmente para nossos adolescentes, para o pet,
que é o amor de muita gente hoje em dia, viu? E olha a ligação que ele fez. Ônibus, embora seja rabeira, pet, colocou os dois juntos. Uma coisa que era complicado de se pensar, né? Porque, embora a população, não vou falar só curitibana, mas isso internacional, ame seus pets, tem muitos por aí que têm uma aversão, né? Não gosto de animais perto. E na via pública, imagina o transtorno que não era. Vocês foram lá e deram um jeitinho para que tudo se combinasse. Agora, diz uma outra coisa, Tico. Você já falou de 2 projetos que são ok's para o povo curitibano. Conte uma novidade que ainda não está aprovada, que você está trabalhando lá, que a gente está sabendo aí. O que a gente pode, o povo curitibano pode estar esperando da Câmara logo, logo, para o benefício delas? Tem 2 novidades. Então, eu vou dividir. Uma é a questão de solidariedade e a outra é a questão de segurança. Lá em 2015, 2016, nós aprovamos na Câmara Municipal uma lei de minha autoria que cria o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Segurança. Então, foi aprovada a lei, nós discutimos bastante com os conselheiros, discutimos bastante com os trabalhadores das áreas de segurança, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, e fizemos uma proposta de Curitiba ter um Conselho Municipal para debater políticas públicas de segurança e para apresentar políticas públicas de segurança. Essa lei foi aprovada pelos vereadores, essa lei foi sancionada pelo prefeito. Entretanto, nós não conseguimos tirar do papel essa lei desde 2016, para você ter uma ideia. Então, tínhamos uma lei que criava o conselho e eu sempre questionando a prefeitura ou os secretários da área da defesa social, que seriam responsáveis, e não conseguimos executar essa lei de tirar o conselho. Então, a boa novidade é que esse ano eu sentei já no início da gestão do prefeito Eduardo Pimentel, com o secretário de Defesa Social, o Dr. Rafael Viana, que é um delegado de polícia que está como secretário, e apresentei essa proposta ou essa nossa intenção de tirar do papel essa lei do Conselho Municipal de Segurança Pública. O prefeito assumiu o compromisso, nós vamos tirar do papel, nós vamos criar esse conselho, vamos implantar esse conselho em Curitiba, e o secretário Rafael Viana também. Depois passou um tempo, o prefeito me chamou e falou: Tico, para nós tirarmos do papel, nós precisamos modificar essa lei. E nós temos que transformar essa lei de uma autoria do Executivo, porque daí, tendo esse conselho, consegue-se até buscar fundo nacional da segurança para investir na Guarda Municipal, investir na segurança, investir no muralha digital. Falei: prefeito, importante, não precisa ser o autor eterno da lei. Importante é que essa lei funcione e que saia do papel. E daí o prefeito mandou o projeto para a Câmara, o projeto está tramitando na Câmara Municipal, então nós devemos votar esse ano ainda. Então, esse projeto que reformula o Conselho Municipal de Política de Segurança, e nós temos em Curitiba funcionando um Conselho Municipal de Segurança, onde as pessoas vão participar, onde a sociedade vai participar, onde os representantes da segurança vão participar e ajudar a conversar sobre segurança pública na cidade de Curitiba. E assim, da segurança pública é uma das minhas principais bandeiras, e que eu falo que segurança pública é tudo, né? Tudo que envolve a família é segurança pública, não é só a força policial. Você ter uma rua pavimentada é segurança pública, você ter uma iluminação é segurança pública, você ter uma creche para levar o teu filho é segurança pública. Acho que tudo que envolve família é segurança. E eu não te falei, mas assim, uma das minhas grandes bandeiras é a segurança pública, que infelizmente eu tive o meu pai lá em 2006 assassinado num assalto. Então, meu pai foi assassinado. Meu pai era delegado de polícia, aposentado, e ele foi assassinado num assalto quando roubaram o carro que ele estava. Então, de lá para cá, eu já trabalhava com essa questão de segurança por estar em casa, né, e meu pai. De lá para cá, eu sempre usei uma bandeira, um slogan de segurança das famílias. Então, eu, né, sempre que posso, a gente está trabalhando nessa questão da segurança, mas entendendo que segurança e família é tudo. Tudo que você puder fazer para melhorar uma questão é a segurança da família. Então, esse projeto do prefeito, a gente vai votar esse ano, tirando do papel, a gente vai estar bem feliz, sabe? Bem feliz mesmo de ter esse conselho para discutir segurança em Curitiba. Dá para não admirar um homem como você? Ego, zero. Não importa estar no meu nome, importa estar a serviço da população. Pô, parabéns por essa tua atitude, viu? Tico, você já falou para nós aqui de 2 projetos existentes, aprovados, de um que está quase saindo do papel, que vai trazer muito benefício para o povo curitibano. Contou um pouquinho da sua história,
contou um pouquinho para nós da sua origem, não só da história, né? Porque a história é o dia a dia de hoje, mas a sua origem que te trouxe. Já confidenciou para nós possíveis expectativas futuras. Diz para nós então, para mudar um pouquinho, o que você diria para o cidadão curitibano, para que ele possa estar mais seguro, para que ele possa se sentir mais perto do legislativo ali, ou até mesmo da própria Câmara. Diz uma frase para nós, para que fique em nossas mentes, vai. Uma frase? Eu diria, continue amando Curitiba e gostando de Curitiba. Nós estamos, assim, talvez no melhor momento da nossa cidade. Nós temos um prefeito, o prefeito Eduardo Pimentel, que é um prefeito jovem, que apresentou um plano de governo muito robusto, com muitos desafios para ser cumprido, por exemplo, construção de 6 unidades de saúde, construção de 2 UPAs, construção de um novo hospital no bairro Novo, em todas as áreas tem grande desafio, construção de 20 mil moradias populares. Então, estamos no nosso melhor momento, talvez, político da cidade, onde nós, Câmara Municipal e Prefeitura, conversam bastante. Nós temos uma Câmara bem atuante, com os 38 vereadores, já foram apresentados mais de 700 projetos. Então, assim, continue acreditando em Curitiba e amando a nossa cidade como nós amamos Curitiba. Eu não posso dizer, eu sou fã dessa cidade. Eu fiz minha carreira em São Paulo, né? Trabalhei por muitos anos para lá, mas voltei para cá, né? Não tem como não gostar de Curitiba. Como o nosso próprio ex-prefeito, Rafael Graff, sempre citou, né? Minha amada Curitiba. Tico, muito obrigado por sua participação. Obrigado por todos vocês aí. Não tenho dúvida nenhuma que vocês aprenderam um pouquinho mais o porquê Curitiba é Curitiba e como pessoas como você, fazendo Curitiba sempre ser Curitiba. Muito obrigado e até breve, viu?